dos maiores líderes revolucionários do século XX, talvez um dos seres humanos mais completos e integrais que pisaram na face da Terra. Eu estou falando, me referindo ao líder vietnamita Ho Chi Minh, que passou pela China, inclusive pode ser considerado um herói da Revolução Chinesa. Ele nasceu no ano de 1890, já vem de uma família com uma tradição de luta política muito grande. O pai dele, por exemplo, negou o título de professor, conferido pelo governo colonial francês, pelo fato de ser o governo colonial francês que entregou esse título a ele. Então ele preferiu continuar dando aulas para trabalhadores rurais no interior do Vietnã, a ter o título de professor entregue pelo governo francês. Isso angariou muito respeito à figura dele e também foi parte da educação política de Ho Chi Minh. Ele, a partir dessa tradição política toda que vem do pai dele, ele se transforma em um patriota vietnamita, um nacionalista vietnamita, e que coloca desde muito jovem para si a tarefa de fazer a Revolução Vietnamita, a Revolução patriótica vietnamita, a Revolução anticolonial vietnamita. Ele sai muito cedo do Vietnã, ele por volta do início dos anos de 1910, ele consegue um emprego na marinha mercante francesa, ele é cozinheiro de navio, e passa a conhecer o mundo. Inclusive passou dentro desse navio mercante, né, que ele passou pelo Brasil, foi praticamente jogado aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, jogado porque ele ficou doente. Então o hábito desse pessoal francês na época era colocar, da marinha mercante, era jogar os marinheiros em terra firme para que eles morressem em terra firme. Só que ele não morreu, ele ficou no Rio. Ele trabalhou na Lapa, o restaurante, e morou no bairro de Santa Teresa, que aliás é o bairro onde mora a minha querida amiga Jandira Fegali. E o mais interessante é que ele passa a ter contato, ele já era um revolucionário, né? Talvez não um revolucionário, um marxista, né? Certamente não era ainda, mas ele já era um revolucionário, e ele passa a ter proximidade com o movimento aqui no Brasil, né? Porque em 1910 houve a revolta da Chibata, né? Em 1912, é o ano que ele chega no Brasil mais ou menos, ele passa a ter contato com um cozinheiro chamado José Leandro da Silva, que inclusive ele é um marinheiro que confrontava as atitudes racistas dos seus superiores, né? E que Ho Chi Minh se refere a ele em um texto de 1924 chamado Solidariedade de Classe, em que ele trata da luta de José Leandro da Silva, né? Um brasileiro, ou seja, Ho Chi Minh conheceu o Brasil, ele conheceu um pedaço da nossa luta política aqui na época, né? Antes da eclosão do movimento operário brasileiro, e fala disso em um texto de 1924. Ele sai do Rio de Janeiro, não fica aqui muito tempo, continua viajando pelo mundo, passa pelos Estados Unidos, onde ele mesmo diz em uma passagem que ele viu a morte, um negro sendo espancado até a morte. Ele denuncia o regime supremacista norte-americano expressado nas atitudes da Ku Klux Klan, e passa por Paris, passa por Londres, e em Paris, em 1919, acontece a Conferência de Paris, em que é assinado o Tratado de Versalhes. E nessa conferência ele foi negado o direito dos países coloniais a terem a sua independência, né? E é interessante que é nesse ano em que, por exemplo, surge um movimento de maio de 19 na China, o movimento estudantil chinês, e que Ho Chi Minh toma consciência, né, da centralidade da luta revolucionária contra o imperialismo. Ele percebe ali na Conferência de Versalhes, na Conferência de Paris, pós-Tratado de Versalhes, que não ia ser fácil a conquista da independência do país. Ele já adere ao marxismo automaticamente, ele é parte do grupo fundador do Partido Comunista Francês, que é muito interessante, né? E em seguida é enviado à União Soviética. E evidentemente que da União Soviética ele acaba tendo contato com mais profundidade com a Terceira Internacional, ou seja, a Internacional fundada por Lenin em 19, em que inclusive o Partido Comunista do Brasil é parte da seção da Terceira Internacional do Brasil, né? E ele, desde então, passa a ter uma vida revolucionária ininterrupta, vamos dizer assim. Ele fica na União Soviética durante muito tempo, ele vai à China, ele participa da resistência chinesa à ocupação japonesa, ele é expulso da China, ele volta para a China, né? Ele organiza o Partido Comunista da Indochina em Hong Kong, né? E em 1941 ele chega ao Vietnã de vez, ou seja, ele chega de vez ao Vietnã, já travando uma luta de resistência contra o Japão. O Japão é derrotado na Segunda Guerra Mundial em 1945, né?
os franceses não reconhecem a derrota do Japão, que é interessante, né? E os franceses ocupam o Vietnã. Então, após a derrota do Japão, o movimento chamado Viet Minh, em homenagem ao Viet Minh, trava uma guerra brutal contra os franceses, né? E os franceses são fragorosamente derrotados na Batalha de Dien Bien Phu em 1954. Então Ho Chi Minh ele tem uma vida, vamos lá, de 1910 a 1954 de altíssima intensidade, né? E logo em seguida ele funda a República do Socialista do Vietnã, porém somente reconhecida na parte setentrional, a parte norte do país, enquanto que o sul do país continuou sob controle não comunista, ou seja, um dos absurdos da história que foi corrigido logo em seguida, quando começa a surgir movimentos guerrilheiros no sul do Vietnã, os chamados Vietcongs, e os Estados Unidos na década de 60 interferem diretamente naquela guerra, naquele país, e abrindo uma guerra em que morrem 2 milhões de vietnamitas, não é? E que termina em 76 com o fim dessa guerra absurda em que os americanos despejaram no solo vietnamita cerca de 10 bombas nucleares, o correspondente a tal, né, em forma de bombas convencionais, não nucleares, usou o território vietnamita para uma série de testes, vamos dizer assim, de bombas químicas, de bacteriológicas, ou seja, o Vietnã a península da Indochina foi um laboratório de teste de armamentos de altíssima sofisticação e morticidade por parte dos Estados Unidos. Né? O Laos, por exemplo, é o país do mundo que mais recebeu bomba na história, e foi nos Estados Unidos porque o Laos abrigava uma linha de suprimento dos Vietcongs. Ho Chi Minh morre em 69, ou seja, 7 anos antes do seu sonho ser realizado, o sonho da unificação do país, né? E é fundada em 76 a República Socialista do Vietnã. A cidade de Hanoi, ela é rebatizada para a cidade de Ho Chi Minh. Fica dessa coisa toda, da história do Ho Chi Minh, primeiro a figura fantástica dele. Ele não viu em vida a realização do sonho dele, né? Mas ele deixa um legado que ele é o pai da pátria vietnamita, a figura mais importante da história do Vietnã. Até hoje, por exemplo, o Vietnã hoje é um dos países que mais crescem no mundo, né? Num sistema de tipo socialista de mercado que segue muito tem uma certa semelhança com a dinâmica chinesa. Nós trataremos dessa dinâmica do Vietnã em um outro vídeo, né? Inclusive o Vietnã é um país que exporta mais que o Brasil, né? Ou seja, um país que foi destruído por 3 países diferentes, né? Japão, França, Estados Unidos, e se recuperou economicamente a ponto de hoje se exportar mais do que o Brasil, para vocês terem uma ideia, o buraco que nós estamos metidos, né? E o importante de celebrar esse tipo de data não é celebrar a morte de Ho Chi Minh, é celebrar a memória do nosso movimento. As pessoas sempre me perguntam sobre as minhas opções políticas, né? Então eu tenho 2 opções: ou eu desvio a discussão porque eu sei que não dou um ponta de faca, ou eu digo que sim, eu tenho muito orgulho das minhas opções políticas, né? E que o meu movimento ele foi capaz de gerar figuras históricas como Ho Chi Minh, como Amilcar Cabral, como Alvin Spin, como Célia Sanches, como Frantz Fanon, como Kim Il-sung, como Agostinho Neto, Samora Machel e tantos outros homens e mulheres, Olga Benário, por exemplo, que tinham como característica um humanismo simplesmente fora do comum, ou seja, foram pessoas muito além do tempo deles, né? Então, nesse momento atual de confusão, de confusão ideológica, nós olharmos com carinho para o nosso movimento é uma forma de reafirmação dos nossos princípios revolucionários. Eu fico por aqui com um beijo no coração de vocês. Eu estou emocionado em falar do Ho Chi Minh, porque é impossível não se emocionar falando dessa figura humana sensacional que marcou o século XX e certamente marcou a nossa vida sem nós sabermos, porque muitos de nós somos comunistas graças à influência que o Vietnã exerceu
sobre toda a periferia do capitalismo nos últimos 25, 30 anos do século XX. Quai, seu app de vídeos curtos.